Amém, bom dia igreja, feliz Páscoa a todos vocês. Estou muito feliz de estar mais um culto virtual aqui com vocês. E hoje, pelo tema da Páscoa, ser um tema tão especial, nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Porque Jesus morreu perto dessa data da Páscoa. Então nós vamos falar um pouco sobre o que Jesus passou na cruz. Sobre vários pontos de vista diferentes. Nós vamos aprender com o mestre como lidar com a dor. E esse é o nosso título de hoje. Como lidar com a dor. Nosso Senhor Jesus Cristo ficou pendurado na cruz por aproximadamente 6 horas. Desde as 9 da manhã até quase 3 da tarde. E é chocante ver quanta dor nosso Salvador sofreu. Antes do Gólgota, Jesus foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi espancado, escarnecido, cuspido, traído pelos seus discípulos, além de ter pregos enfiados nos pulsos e também nos pés. Literalmente arrancavam a vida dele. Após essas provocações desumanas, vieram aquelas longas 6 horas de dor terrível e hedionda. E ele, segundo 1 Pedro 2,24, ele carregou o pecado do mundo inteiro em seu corpo. Fora toda essa dor física, ele teve que encarar também toda a dor emocional de ter carregado o pecado do mundo inteiro. No momento que isso aconteceu, Deus se separou dele, porque Deus olhou para a cruz e viu o pecado ali, e quando Deus vê o pecado, ele vira o rosto, e aí Jesus se sente abandonado. E ele não aguenta se separar de Deus e por isso ele morre. Então Jesus sofreu muito na cruz. Isso nos leva à seguinte questão. Como Jesus aprendeu a lidar com a dor no momento da cruz? Curiosamente, durante o momento da crucificação, Jesus proferiu 7 frases. 7 frases. E nós vamos aprender com cada uma dessas frases uma lição espiritual sobre como lidar com a dor, amém? Então, nós vamos ver aqui por que discípulos muitas vezes caem da fé. Nós vamos ver por que discípulos ficam feridos dentro da igreja. E o motivo, principalmente, em resumo, é um só. Porque não aprenderam a lidar com a dor. Então, normalmente a dor leva o discípulo a enfraquecer no seu relacionamento com Deus e eventualmente abandonar a sua fé. E eu, nesses 7 anos como discípulo, já vi, infelizmente, muitos discípulos abandonarem a Deus na sua caminhada. E eu sempre me perguntei, por que isso acontece? Obviamente, ninguém chega na hora do batismo, que é o momento da salvação, amém? E pensa assim, nossa, eu vou viver como discípulo 2 anos, e depois eu vou abandonar a Deus. Ninguém fala assim. Ninguém. Se falasse assim, a gente não batizaria, em primeiro lugar. Então, por que isso acontece? Por que a pessoa se batiza e depois, muitas vezes, abandona Deus? Porque precisa ainda aprender a lidar com a dor. E quando você aprende a lidar com a dor, você fica animado e continua perseverando na sua decisão de ser discípulo, amém? Então, Jesus é o perfeito exemplo de fonte de salvação eterna para que aqueles que obedeçam possam se inspirar no seu relacionamento com Deus. Então nós vamos ter 7 pontos nesse sermão, e cada ponto se refere a uma das frases de Jesus na cruz. Vamos para a primeira frase? Está lá em Lucas 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. No momento de maior dor, Jesus perdoou. Esse é o nosso primeiro ponto. No momento de dor, Jesus perdoou. É extremamente difícil perdoarmos, mesmo depois de termos sido perdoados também. Deus nos perdoa no batismo, mas ainda assim, a gente entendendo o perdão de Deus, é difícil liberar o perdão em algumas ocasiões em que as pessoas pecam contra nós. Pessoas do mundo, familiares, amigos, às vezes até outros discípulos pecam contra nós e nós temos dificuldade de esquecer. No entanto, Jesus, no meio de sua dor, ele perdoou, amém? Enquanto as suas feridas estavam sangrando, latentes,
Jesus perdoou aqueles que o machucaram. E esse é o desafio de Jesus para nós hoje. Perdoar as pessoas enquanto estamos sofrendo, enquanto estamos sentindo dor, mesmo que seja pecado de alguém que está próximo de nós. Nós temos que perdoar essa pessoa, amém? Então Jesus é o exemplo perfeito de perdão. Irmãos, perdoar é uma questão de salvação. Mesmo você tendo sido batizado, se arrependido de seus pecados, crer em Jesus, mesmo você já tendo passado pelo plano de salvação, se você tem alguém que você não perdoou, você está indo direto para o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Para nós irmos para o céu, além de ser batizado, nós precisamos perdoar as pessoas, amém? Isso é requisito para a salvação. Porque se você não perdoar, Deus também não perdoará seus pecados. Isso é recorrente na Bíblia inteira, tem muitas escrituras, como Mateus 6, do 14 ao 15, você pode anotar aí e ver no seu próprio tempo. Mas é hipocrisia querermos o perdão de Deus, nós que somos pecadores, se nós não estamos dispostos a perdoar os nossos amigos, os nossos irmãos. Então a pergunta para você hoje é, você tem alguma coisa contra alguém? Não estou falando só de pecadores, estou falando de discípulos dentro da igreja, estou falando de familiares, estou falando de amigos, todo mundo. Existe alguém que você não perdoou? Se você tem alguém que não perdoou, eu quero animar você a conversar com essa pessoa, a ser espiritual. Se for discípulo, você vai lá e ora junto com ele. Se não for discípulo, você chama para estudar a Bíblia. Um ato de amor faz você descongelar seu coração, amém? E pensa que nem Jesus. Olha como Jesus viu as pessoas que estavam o maltratando. Deus, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Pensa dessa forma. Você também não sabia o que você estava fazendo antes de se converter, quando você estava vivendo nas trevas, mas hoje você sabe. Então tenha a mesma misericórdia com as pessoas que te feriram, amém? E irmãos, eu vou dizer para vocês que muitas vezes eu tenho dificuldades também de perdoar. Já teve situações que eu tive que orar muito até Deus mudar meu coração. Então algo que ajuda é você orar todos os dias pela pessoa que pecou contra você, amém? E um exemplo para mim de uma pessoa que tem um coração mole é a Carol, a minha esposa. Ela é um ótimo exemplo de perdão como o de Jesus. Quando eu sou insensível com a Carol, ela, ao invés de reagir de forma irada, ela explica a mágoa dela. Ela conta o que feriu a ela. E aí eu consigo entender a profundidade do meu pecado e eu posso dizer, não percebi que isso te machucava tanto. E aí racionalmente, emocionalmente eu entendo e acaba que a situação leva à conciliação. Então eu e a Carol, a gente nunca vai dormir sem resolver as nossas situações. Então é comum a gente se ferir, principalmente no casamento, né, que é o recado para os casados. É muito normal nós termos brigas no nosso casamento, discórdia. Cada um tem uma opinião diferente, há divergências, muitas vezes discussão. Mas é muito importante resolver o quanto antes, amém? Então no reino de Deus ainda existe pecado, existe brigas, mas a diferença é que nós nos levamos à perfeita união, amém? Então eu aprecio muito a misericórdia da minha esposa em tantas ocasiões em que um peca contra o outro. Então se Deus desse justiça pelos nossos pecados, todos nós estaríamos no inferno. Então vamos aceitar o desafio de Jesus de perdoar, mesmo quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, e estender essa misericórdia a todos que pecam contra nós, amém? Não vamos orar para que aquela pessoa tenha justiça. Ah, Deus, faz justiça contra aquele cara que me feriu. Não, dê misericórdia, amém? É muito importante esse desafio. Vamos ver a segunda frase de Jesus na cruz. No mesmo capítulo, Lucas 23, vamos para o versículo 43. Vamos no contexto um pouquinho antes. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem.
mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então a segunda frase de Jesus na cruz é, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então tinha dois ladrões na cruz, um estava pecando, insultando Jesus, enquanto o outro estava contrito. Ele repreendeu o outro criminoso e alegou que Jesus era justo, ele não merecia estar lá como esses bandidos. Os bandidos sim, mereciam ser punidos conforme seus atos pediam, mas Jesus não tinha feito nenhum mal. E aí ele pediu para Jesus lembrar dele quando entrar no paraíso. E Jesus disse, eu garanto que hoje mesmo você será salvo, você estará comigo no paraíso. Então Jesus salvou uma alma enquanto estava no momento de maior dor da vida dele, prestes a morrer. Ele pensou em salvar almas. E esse é o nosso segundo ponto. Em sua dor, Jesus salvou almas. Até o último suspiro, Jesus estava salvando almas. Afinal de contas, é para isso que ele veio aqui para a Terra. Ele veio para salvar o mundo perdido, amém? Perguntei você. Você está salvando almas quando você está com dor? Quando você está sofrendo? Estamos vivendo a época do coronavírus. E é um momento de dor, tanto física para quem pega a doença ou tem algum familiar que tem o coronavírus, mas também a questão do estresse, a questão da insegurança, do medo. Então existe a dor emocional envolvida também. E aí você pensa, nossa, eu tenho que ficar em quarentena, eu tenho que ficar em casa. Então é tudo contra o evangelismo. Eu não posso sair na rua para chamar pessoas para estudar a Bíblia. Mas olha só, Jesus estava numa situação mais difícil ainda para evangelizar. Ele estava crucificado. Quer isolamento maior do que esse? Ele não conseguia nem se mover, nem respirar ele conseguia direito. Mas ele estava salvando uma alma enquanto pregava na cruz, amém? Então pergunta para você nessa manhã, você tem evangelizado? O que me surpreende é que Jesus fez isso no meio da sua maior dor. Então nós temos que ser criativos, irmãos. Não dá para evangelizar pessoalmente. Não dá para ir nos lugares, nas universidades, no nosso trabalho. Não dá para ir nas ruas, nos shoppings, nos parques. Não dá para fazer isso hoje em dia. Não só no Brasil, no mundo inteiro. No entanto, nós temos a tecnologia, amém? Vamos usar Facebook para salvar pessoas. Vamos usar videochamadas do WhatsApp, do Zoom, do Hangouts. Vamos usar a tecnologia para salvar pessoas, amém? Deus dá alternativas. É só a gente orar por sabedoria e chamar os nossos contatos, amém? Tem muitas pessoas que pegamos os contatos nos anos anteriores, você pode resgatar esses contatos, convidar de novo, e aí você chama para estudar a Bíblia, amém? Alguém que me inspira bastante nessa área é a Evelyn. A Evelyn, ela está salvando a família inteira dela. Ela se batizou no final do ano passado, no segundo semestre, e ela rapidamente convidou pessoas para estudar a Bíblia, inclusive a irmã dela, a Angel. E a Angel também se batizou, e depois trouxe também o primo delas, que é o Maxwell. E hoje nós temos 3 membros da família dela na igreja, amém? Por quê? Porque a Evelyn tem um coração evangelístico, um coração de salvar pessoas. Mas não para por aí. A Evelyn, ela chamou a mãe dela e o pai para estudar a Bíblia. O Felipe deu a boa notícia do seu Ronaldo, também da Jaciara. Eles estão estudando a Bíblia e fizemos estudo com o Luiz, com o Ronaldo, e o Ronaldo quer se batizar, amém? Ele está animado para ser batizado, ser um discípulo de Jesus. Então olha só, temos uma família inteira, até a família nuclear, sendo discípulo, amém? E aí vem efeito colateral desse evangelismo, porque aí a Jaciara, ela está tão animada com os estudos que ela convidou uma amiga dela chamada Vivian. Viu? Espero que você esteja nos assistindo aí, saudações. E está fazendo estudo com a Carol, e a Carol está falando que ela é muito aberta, está muito animada. Então, essa família, Deus está abençoando muito, amém? Então, é incrível ver o que Deus está fazendo no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza, irmãos, que se a gente tiver fé, se a gente ter o coração de Jesus, de no meio dessa dor do coronavírus,
a gente compartilhar nossa fé, buscar salvar o perdido, Deus vai fazer incríveis milagres, amém? Nunca a igreja cresceu tanto quanto nessa época. Vamos continuar com esse espírito de salvar os perdidos, amém? Terceira frase, está lá em João. Vamos para João capítulo 19. João 19, 26. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está seu filho, e ao discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. O que aconteceu aqui? Jesus, crucificado, ele pensou, nossa, a minha mãe vai perder a mim, eu vou morrer, e quem vai cuidar dela? E aí, como na família de Jesus ainda não tinha discípulos até aquela ocasião, porque Tiago, Judas, os irmãos de Jesus, até aquele momento não tinham se convertido. E aí o que Jesus fez? Ele foi muito sábio. Ele colocou um dos 12 apóstolos, que era João, o discípulo que Jesus amava, para cuidar da sua mãe. Então, olha só, Jesus, quando estava sofrendo ali na cruz, ele não pensou nele mesmo. Ai, coitadinho de mim, ai que dor, ai que terrível. Não, ele pensou na mãe dele. Ele pensou em João. Ele estava pensando em outras pessoas, ele estava servindo, amém? Então, o terceiro ponto de hoje. Em sua dor, Jesus serviu os outros. Quando sentimos dor, nossa tendência é ficar chateados se aquelas pessoas que estão ao nosso redor falham em nos servir, atendendo a todas as nossas necessidades. Quantas vezes você ficou doente? Você tem uma mãe ou uma irmã, uma esposa, um esposo, um pai, alguém que estava ali perto do seu leito de dor te servindo, trazendo comida para você e você adorando aquilo, sendo paparicado no momento de dor. Então muitas vezes, quando a dor é extremamente intensa, o que a gente faz? Faz o contrário, a gente corta nossos relacionamentos e não queremos estar perto das pessoas. E isso pode se manifestar de várias formas. Não atendendo chamadas telefônicas, não abrindo o WhatsApp, não abrindo o Facebook, não ter nenhum amigo íntimo, ou até mesmo faltar à igreja, não vir na reunião. Por quê? Porque a pessoa está sofrendo. Falando aqui de dor tanto física quanto espiritual. Então o que acontece? Nós entramos nas nossas pequenas conchas de autopiedade, ou em nossas cavernas profundas de solidão egoísta. E essa reação não foi o caminho de Jesus, amém? Em vez disso, Jesus, no meio da sua dor, ele estava pensando nos outros o tempo todo, amém? Ele estava pensando nas necessidades da sua mãe, Maria. E aí ele escolheu para sua mãe, o discípulo mais próximo, João, para cuidar dela. Então, irmãos, eu quero animar cada um de nós. Quando você está sofrendo, como que você resolve seu problema? Pensando nos outros, amém? As outras pessoas também têm dor. Se preocupe com a dor do próximo, que você vai esquecer a sua, amém? Então, a chave bíblica para você vencer o egoísmo é você imitar o exemplo de Jesus. É você servir. A palavra de Deus fala em Atos 20 e 35, a maior alegria em dar do que em receber. Então, ao invés de ficar autopiedoso, pensando quão coitadinho você é, pense em Jesus, que ele sim seria um coitado, que ele nunca pecou. Nós não somos coitados, nós merecemos o inferno, amém? Mas que bom poder ter o perdão de Deus. Então, já que somos salvos, já que Deus decidiu nos perdoar, vamos ficar alegres e servir aos outros, amém? As pessoas estão precisando de nós no mundo. Os discípulos são a esperança para o mundo pelo poder de Deus, amém? Alguém que me inspira muito é a Maria José. Maria José fez aniversário ontem, sábado, então parabéns para Maria José. E ela é uma mulher incrível. Ela discipula mais de 8 mulheres, inclusive a minha esposa. Ela lidera a região leste de São Paulo com o Renato. Ela é dona de casa, faz comida, faz almoço, faz janta, cuida dos filhos também, cuida da casa, trabalha como professora em uma escola. Então, em meio a essa dor dela de tanta coisa para fazer, ela não reclama. Ao contrário, ela dá o seu melhor para servir as pessoas, amém? Ela está sempre solícita, sempre em estudos bíblicos, sempre ajudando as mulheres lá na região leste.
E por isso está tendo muitos batismos lá, porque o Renato e o José são um grande exemplo de servidão, amém? E quanto a você, quanto você tem servido os irmãos e as irmãs quando você sente dor? Se você não é muito de se comunicar com os irmãos quando você está sofrendo, você quer se isolar, quero te chamar ao arrependimento, amém? Essa não é a forma de lidar. Não seja egoísta. Busque estar perto do reino, amém? Na igreja a gente se encoraja um ao outro. Isso é muito importante para nós mantermos fiéis a Deus. Vamos para a nossa próxima frase de Jesus. João 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Então, essa frase parece menos impactante do que as outras que nós vimos, mas tem algo muito profundo aqui nessa frase de Jesus. Então, olha só, então, sem dúvida Jesus queria cumprir toda a Escritura. Mas a última Escritura que ele quis cumprir, que está em Salmos 22, 18, era manifestar a sua sede. Sede física. Ele estava com sede, olha só. Ele estava açoitado, as costas dele estavam todas desfiguradas, seu rosto sangrando, porque a cabeça é a região mais vascularizada do corpo, e aquela coroa de espinhos tinha cravado no crânio dele. Ele estava crucificado, não conseguia respirar direito, tinha muita asfixia. E em meio a tudo isso, o que ele fala? Eu estou com sede. Eu quero beber água. E aí vem um soldado romano e tenta colocar uma esponja com vinagre para ele poder beber. Mas o que nós vemos aqui? Que Jesus era super aberto com os seus sentimentos. Quarto ponto de hoje. Em sua dor, Jesus foi aberto com seus sentimentos. A abertura de Jesus sobre as suas necessidades era algo incrível, amém? Jesus nunca pecou, ele não tinha pecado para confessar, mas ele era aberto com as suas tentações. E isso não é exclusivo dessa passagem aqui. Essa abertura de Jesus esteve presente em toda a história do relato da paixão de Cristo, amém? Lembra no jardim do Getsemane, quando ele começou a se entristecer e angustiar profundamente. E ele foi aberto com Pedro, João e Tiago. Estou sentindo uma tristeza mortal, mas tristeza profunda. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele foi mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orou a Deus e foi aberto com Deus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus orou por 3 horas, até que veio um anjo e fortaleceu ele. Falava que estava tão estressado, mas tão estressado que ele suava gotas de sangue. Então, Jesus, mesmo passando por tudo isso, ele não escondeu. Ele falou, não, realmente, eu estou a ponto de morrer de tanta tristeza. Isso que era incrível de Jesus. Ele era muito aberto com os seus sentimentos. Ele compartilha com todas as pessoas que estão próximas dele sobre quanto que ele estava sofrendo. Mesmo que sabendo que Pedro, João e Tiago iriam abandonar ele. Ainda assim, ele viu que era importante ser aberto, amém? E foi essa abertura de Jesus que ajudou o mesmo a não pecar, a não cair na cilada de Satanás. E essa é a coisa maravilhosa sobre o discipulado, amém? Com isso, você pode parar o pecado do seu discípulo em nível de tentação. Se você é aberto, se você é franco, se você é honesto sobre a sua vida, isso gera mais franqueza na pessoa que você discipula. Então é muito importante confessar pecados, mas também confessar a tentação. Porque quando você confessa a tentação, você já previne o próprio pecado, amém? Então você está lutando com impureza, você está lutando com raiva, seja aberto. Se você é aberto em tempo rápido, você evita de cair em pecado, porque uma pessoa vai te ajudar com as escrituras, amém? Então é muito importante confiar nos discípulos, confiar em Deus, e pela palavra, pela oração, nós vamos superar nossas tentações, amém? Então quando você está com dor, muito importante ser aberto. E é muito encorajador que na igreja nós ensinamos a palavra não com rispidez, mas com amor. Tá? Claro que algumas vezes pode ser que aconteça pecado de falar forte demais, mas nós precisamos procurar o equilíbrio, amém, irmãos? Temos que restaurar o irmão com mansidão, para que a gente também não peque. Então, muito importante, irmãos,
ser aberto no meio da dor e ser sensível para poder ajudar nossos irmãos, amém? E amanhã nós vamos ter o Dia Internacional do Jejum, Oração e Confissão. Então vai ter essa oportunidade de estarmos com irmãos aqui do Rio de Janeiro, eventualmente de São Paulo, da Colômbia, do Chile, quem você quiser, para você ser aberto com seus pecados, orar a Deus junto com seu parceiro de oração, ou grupo em que você está, para a gente poder se ajudar espiritualmente. Então toda segunda-feira, durante a quarentena, nós estamos fazendo mundialmente essa atividade de oração, amém? Então vamos aproveitar e ser aberto para receber ajuda. E a quinta frase de Jesus está em Mateus 26, 46. 27. Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase de Jesus talvez é a mais controversa de todas. Muitas pessoas não entendem como que Jesus fala assim sobre Deus. Como se Jesus tivesse perdido a confiança em Deus aqui nesse momento. Porque Jesus fala que Deus o abandonou nesse momento. Ele estava morrendo fisicamente na cruz. E de repente, ele pensa que Deus o abandonou. Será que Jesus estava louco? Será que Jesus estava insano aqui de tanta dor que ele estava sofrendo? Ele começou a delirar e ele acusa Deus de ter o abandonado? Como que nós podemos entender isso aqui? Irmãos, como a gente falou no começo, pecado nos separa de Deus, cria uma barreira. Então quando Deus vê pecado, ele vira o rosto. Porque a luz e as trevas não podem andar em comunhão. Então, o que aconteceu na cruz? Jesus, ele recebeu o pecado do mundo inteiro, de todos os tempos, de todas as nações. E era tanto pecado, que quando Deus olhou para Jesus, e ele viu o pecado, Deus virou o rosto e rompeu o relacionamento com Jesus. Porque Jesus estava cheio do seu pecado. Foi por isso que Deus o abandonou. Jesus não estava delirando. Jesus estava certo ao dizer que Deus o abandonou. Mas não por falta de amor. Era necessário Jesus passar por isso. Porque Jesus carregando nosso pecado na cruz, ele produziria justiça para nós, amém? E Deus não deixou assim. Ao terceiro dia, depois da morte de Cristo, Deus o ressuscitou dos mortos fisicamente, amém? E hoje Jesus está bem, ele está lá com Deus nos céus. Então, irmãos, valeu a pena por você. Jesus fez isso, Deus fez isso por você. E o que nós podemos aprender aqui? Quinto ponto de hoje. Em meio à sua dor, Jesus orou a Deus. Você vê aqui, Jesus está falando com Deus. Por que Deus? Por que me abandonaste? Qual é a razão? Jesus, como nós, ele tinha um lado humano. Ele ainda não sabia tudo sobre Deus. Ele veio zerado, ele teve que aprender as coisas por meio da obediência, por meio da submissão. E ele foi aprendendo, e essa é a última coisa que ele tinha que aprender, que ele tinha que se separar de Deus por nós. Mas como que Jesus aprendeu? Por meio da oração. Ele orou a Deus. Deus, tá, eu estou sofrendo, mas por quê? Qual que é o motivo bíblico por trás? Qual a escritura que explica isso? Tem muitas, amém? Principalmente em Isaías 53, do 4 ao 6. E aí Jesus entendeu, era necessário. Por isso que eu estava tão angustiado, por isso que eu estava triste. Porque não era só a dor física que eu ia enfrentar, era a dor de me separar de Deus. Então, irmãos, muitas vezes os discípulos oram menos quando experimentam a provação que causa dor. Jesus era o contrário, ele orava mais ainda, amém? Então, durante esses tempos sombrios do coronavírus, muitos de nós caímos no pecado ao invés de buscar a Deus. Claramente, na cruz, Jesus orou. Teve outras situações que Jesus orou na cruz também, mas eu quero ressaltar nessa frase. Então, somente através da oração você pode ver, visualizar o mundo espiritual que está ao seu redor. Então, a oração de Jesus ajudou o próprio Cristo a entender que Deus é soberano. A dor de Jesus veio através dos soldados romanos que o crucificaram fisicamente. Também foi responsável por sua dor
a liderança judaica. Né? Os judeus estavam acusando Jesus, eles que desenvolveram a conspiração para matar ele. Então, talvez a dor mais intensa que Jesus passou foi com seus próprios discípulos, que eram as pessoas que ele confiava, as pessoas que ele mais amava, abandonaram ele nesse momento. Então ele foi traído por Judas, por Pedro, por todos os 12 apóstolos. Então, obviamente Satanás estava envolvido com a dor de Cristo. Obviamente Satanás estava por trás, planejando cada detalhe da crucificação de Cristo. Enganando o coração dos homens através da confusão, causando covardia em Judas, sentimentalismo, um ódio sedento de sangue por parte dos judeus. Mas finalmente, na cruz, Jesus afirma pela primeira vez que sua dor vem de Deus. Apesar de ser satânico o que aconteceu, ele entende que veio de Deus. Por quê? Porque Deus o abandonou. Foi Deus que amou todo mundo. Ele planejou que Jesus, seu único filho, sofresse como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Foi isso que ajudou Jesus a ter a mentalidade de carregar a sua própria cruz. Então, se nós não estivermos orando sinceramente, quando estamos sofrendo, quando estamos com dor, o que vai acontecer com a gente? Nós nos tornaremos amargos. E vamos culpar outras pessoas pelos nossos problemas, ou até mesmo culpar a Deus. E não veremos a mão soberana de Deus nos disciplinando, nos discipulando por sua causa e por nosso bem, amém? Então, muito importante, irmãos, que entender que toda dor que acontece na nossa vida, toda provação, sim, vem de Deus, mas é para o seu bem. Não é porque Ele é cruel, é porque Ele quer que você aprenda as Escrituras, amém? Então, vamos tomar a decisão, irmãos, de buscar a Deus em oração no meio da nossa dor. Então, se você está sofrendo, você se pergunte, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Porque uma pandemia mundial, com consequências não só na questão da saúde, mas econômicas, questão de segurança, questão política, enfim, afeta todas as áreas da civilização. Então, por que isso está acontecendo? Por que, sei lá, minha mãe pegou essa doença? Você tem que perguntar essas coisas. Se você não perguntar, você vai, no seu inconsciente, no subconsciente, criar essas perguntas e ficar crítico com Deus. Mas você precisa orar a Deus para entender. Busque por sabedoria, amém? Eu quero animar a igreja a orar por 5 coisas. Todo domingo eu estou falando disso, é muito importante. Nós orarmos pela família, pela igreja e pelos amigos, para que não se contaminem com essa doença. Segundo, orar para que não haja um colapso do sistema de saúde. Tem muitas UTIs cheias, lotadas de doentes. Isso tira a vaga de leito para outras doenças também, que as pessoas elas sofrem acidente de carro, elas sofrem com dengue, chikungunya, sarampo, muitas outras doenças. Elas muitas vezes precisam de UTI, mas essas UTIs estão indisponíveis, então a gente precisa orar para que não haja esse colapso. Terceiro, nós temos que orar para que não haja uma crise financeira, para que as pessoas não fiquem desempregadas, principalmente aqueles que nós amamos, familiares, amigos, discípulos. Quarto, vamos orar para que se desenvolva uma vacina e uma cura que possa ser acessível o quanto antes para nós, amém? E quinto, orar para que as pessoas se convertam, que as pessoas fiquem sensíveis, fiquem contritas nesse momento de dor e busquem mais a Deus, amém? Então vamos orar por essas 5 coisas todos os dias. E Deus é fiel, Ele não só vai atender as nossas orações, mas vai explicar para você o motivo de ter colocado essa pandemia. E um dos motivos a gente já sabe. Deus quer que o coração das pessoas se torne flexível e maleável, amém? Então vamos nos conectar com Deus no momento de dor. Próxima frase de Jesus, João 19:30. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, aqui nós vemos a 6ª frase de Jesus. No momento de dor ali, ele disse, está consumado. Consumado significa finalizado, acabado, terminado. Então, quando você tem uma planta pegando fogo, o que acontece? O fogo ele consuma a planta, até não sobrar nada dela.
Então, Jesus percebeu que ali era o final. Tudo tinha acabado, ele tinha cumprido todas as profecias. Era o momento de entregar o Espírito. Por isso que ele disse, está consumado. O que isso mostra? Se tudo foi consumado no momento da morte, significa que Jesus cumpriu com o seu propósito. Que Jesus nunca desistiu. E esse é o nosso sexto ponto de hoje. Em sua dor, Jesus nunca desistiu. Então, muitos deixaram a Deus nesses 7 anos em que eu fui discípulo. Isso é muito triste, terrivelmente triste. Mas, como eu falei, é interessante que ninguém que quer ser batizado pensa que vai cair da fé. Né? Do contrário, a gente não batizaria. Então, por causa da dor, as pessoas esquecem do compromisso inicial que afirmaram com Deus. Infelizmente. A gente fala no nosso batismo, né? Ah, Jesus é meu Senhor. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou no 3º dia. E eu quero ser discípulo. Eu quero ser discípulo e calcular meu custo para sê-lo até o fim. Nós falamos isso no nosso batismo, mas infelizmente muitos abandonam a Deus por causa da dor. Então, o que acontece? A pessoa abandona Deus e volta para aquela vida de pecados que ela vivia antes. E fica até pior. A passagem fala, lá em Mateus 12, que quando o espírito sai de uma pessoa e volta, encontra a casa desocupada, varrida em ordem, ele traz 7 espíritos piores que aquele. E passam a viver ali. Então o estado daquela pessoa se torna pior do que no começo. Infelizmente, como evangelista e como irmão, tenho visto isso e eu quero animar você, para que você não desista, amém? Eu quero fazer esse apelo. Nunca desista de seguir a Jesus. Se você caiu em pecado, se você tem problemas financeiros, problemas com a sua família, problemas de saúde, ou problemas relacionais, mesmo na igreja, eu quero animar você, não desista. Não desista de ser um discípulo. Porque essas coisas acontecem. Deus permite. Não porque Ele não te ama, mas porque Ele quer que você aprenda por meio da dor. A dor é algo importante. Não deve nos afastar de Deus. Deve nos fazer buscar mais ainda a Deus. Amém? Então, irmãos, Deus é fiel. Tem uma passagem lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 13, que fala que Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Ele vai te providenciar uma saída para que você consiga suportar as tentações. Então, irmãos, pense em Jesus. Jesus nunca desistiu. Ele só se entregou quando Ele morreu. Ele falou, está consumado, o que implica que Ele foi até o fim. Então você afirmou um compromisso com Deus quando você confessou publicamente a sua fé. Não volte atrás, amém? Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Não faça isso. A melhor decisão da sua vida é ser fiel a Deus até o fim, amém? Vamos imitar o exemplo de Cristo e vamos ver a última frase de Jesus, que está em Lucas 23, 46. Também aqui no contexto em que Ele morreu, olha o que Ele falou. Então, Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Uau! Essa foi a última frase de Jesus. Pai, nas tuas mãos eu te entrego o meu espírito. Ou seja, o que nós podemos aprender aqui? Que Jesus tinha certeza sobre a sua salvação. Ele tinha convicção que assim que ele morresse, ele estava voltando para Deus. Ele estava indo para o céu, para o paraíso, onde ele passaria, dali para frente, a eternidade toda com Deus, depois da sua ascensão. Então Jesus, ele tinha muita clareza sobre seu relacionamento com Deus. Ele sabia que ele estava na luz. E esse é o ponto para nós, 7º ponto. Em sua dor, Jesus tinha certeza de sua salvação. Então, irmão, quando você está sofrendo, você precisa entender, pelo menos eu sou salvo, amém? Isso deve nos bastar. A gente tem que ter essa certeza. Se nós estamos seguindo como a Bíblia ensina sobre o plano de salvação. Então, precisamos ter essa noção clara na nossa mente. Quem é salvo e quem é perdido. No mundo isso é muito confuso. As pessoas
não sabem afirmar quem é salvo, quem é perdido. Preferem usar um argumento de, quem sou eu para julgar? Eu não posso falar quem é salvo, quem é perdido. Mas, biblicamente, a mesma passagem que fala não julgueis, logo em seguida fala para tirar o cisco, tirar a entrave do seu olho, para tirar o cisco do seu irmão. Então, sim, fala para você ter discernimento. Mas antes, você precisa ter um discernimento próprio. Então, o que é o plano de salvação? Basicamente, são 6 passos para a salvação. Então, quem é salvo? Primeiro, quem ouve a palavra. Segundo, quem tem fé em Jesus. Terceiro, se arrepende dos seus pecados e vive como discípulo. Quarto, confessa publicamente a sua fé em Jesus. Quinto, se batiza e é nesse momento que os pecados são perdoados. É um sepultamento com Cristo. E sexto, permanece fiel até o fim. Porque uma vez salvo, nem sempre salvo. Você precisa continuar como discípulo até o momento da sua morte. Então, infelizmente, existem muitas falsas doutrinas que deturpam essa estrutura do plano de salvação. E as principais falsas doutrinas ensinadas aqui no Brasil são aceitar Jesus no coração e também o batismo infantil. Qual que é o problema com essas doutrinas? Batismo infantil. Eles alegam que a criança nasce com o pecado original de Adão. E aí, se ela morre como bebê, ela iria para o inferno. Mas isso não é verdade. Ezequiel 18:20 fala que quem peca é que morre. O filho não leva a culpa do pecado do pai, nem do avô, nem de Adão. Cada pessoa responde pelo seu próprio pecado. E Colossenses 2:12 diz que para ser batizado você precisa ter fé. Fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, sem fé, você não pode ser batizado. Portanto, o batismo infantil é uma doutrina que, infelizmente, muitas pessoas seguem. No entanto, está contra a própria Escritura. E outra doutrina muito difundida é sobre aceitar Jesus no coração. O que é esse processo? Basicamente, eles ensinam o seguinte. Você vai lá na frente da igreja, você confessa para todo mundo que está ali ao seu redor, levantando a mão, que você aceita Jesus no seu coração. E de acordo com eles, você é salvo nesse momento. E aí você se batiza, não para perdão dos pecados, mas como um símbolo de que você foi salvo quando aceitou Jesus. Mas não é isso que a palavra diz. Em Atos 2:38, Romanos 6, do 3 ao 4, a palavra de Deus é categórica. É no momento do batismo que você é salvo, amém? Porque você participa da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. É ali que você recebe o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo que habita em você. Fé é importante, mas não é o passo completo. É como um tripé. Então, fé, arrependimento e batismo. Se você tira um desses pés, o tripé desequilibra e cai. Então, a gente precisa dos 3. Fé, arrependimento e batismo. Então, tudo que eu falei aqui se resume a esses 3 componentes. Então, irmãos, nós precisamos entender que existe muito engano religioso aí fora. Mas nós precisamos ter convicção sobre o plano de salvação, amém? Para Deus não há confusão. Ou você é salvo, ou você é perdido. Nós temos que ver como Deus vê, amém? Para poder salvar os perdidos. Então, irmãos, num período de incerteza, se você é discípulo, você tem uma garantia. Se você tem 2 na sua vida, pensa, a vida você já tem. Não a vida que você perde aqui na terra, mas a vida eterna nos céus. Essa nunca você vai perder. Então, não tema. Nada aqui na terra pode nos separar de Deus. Só você mesmo. Em conclusão, irmãos, nosso Senhor Jesus é muito inspirador. Suas 7 frases e ações associadas durante esse momento mais doloroso, a cruz, nos inspiram a ser como Ele, amém? Então, em resumo, ele disse 7 frases, dentre os quais tiramos nossos 7 pontos. Em meio à sua dor, 1. Jesus perdoou. 2. Jesus salvou os perdidos. 3. Jesus serviu os outros. 4. Jesus foi aberto com seus sentimentos. 5. Jesus orou a Deus. 6. Jesus nunca desistiu. E 7. Jesus tinha certeza da sua salvação. Então ninguém foi como Jesus. Ninguém nunca falou como Ele. Ninguém nunca amou como Ele.
Ninguém nunca viveu como ele ou sofreu como ele. No entanto, em seu sofrimento, ele nunca pecou. Mas deu o seu melhor para Deus, permanecendo fiel e justo. Vamos seguir os passos de Jesus, pois pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos sarados. Nosso Salvador venceu a dor para cumprir o seu destino. Assim também deve cada um que leva o seu nome. Então ele deu esse plano incrível para evangelizar o mundo inteiro, que está lá em Mateus 28, fazer discípulos de todas as nações, amém? E mesmo as pessoas sofrendo com as dores, elas vão, por meio do Espírito Santo, usar aquela dor para buscar mais a Deus, se nós agirmos, se nós inspirarmos elas, amém? E a Deus seja dada toda a glória, amém.